tava esquecendo a sensação de ganhar na Série B. Mas finalmente o Atlético fez um jogo e ganhou o jogo. Atlético 1, CRB 0 em Alagoas. Detalhe que o Atlético nunca tinha vencido lá em Alagoas, pelo que eu saiba. E vamos lá. Primeiro, galera, vamos lá. Primeiro para a escalação do Clube Atlético Paranaense, que veio a campo como titulares Santos, Arthur Dias e Beleze. Gente, já começar que eu não gostei do Beleze. Preferi o Aguirre. Eu preferi o Aguirre do que o Beleze. Mas como a gente não tá podendo escolher muito, a gente vai com o Beleze mesmo, porque o Beleze é zagueiro pela direita, o Aguirre é zagueiro pela esquerda. Então meio que a gente releva dessa vez. Esse aqui vai na lateral esquerda, Benavides na direita. Inclusive muita boa partida do Arthur Dias, tá? Eu vim falando assim, o torcedor queimava. Lembro que depois daquela fala do América Mineiro, o torcedor fez xingar o menino no Instagram. Então, gente, viu? O menino saiu queimado contra o América Mineiro. Mas agora, nos dois últimos jogos que começou como titular contra o Cuiabá e contra o CRB, o Arthur Dias jogou bem. Fez um jogo consistente. Daí veio o Filipinho jogando como 5, Patrick Zapelli como 2 meias, Luiz Fernando, Mendonça e Viveiros. Já começa que eu não gostei do Luiz Fernando como titular, porque, gente, o Luiz Fernando tá voltando agora de lesão. O Luiz Fernando tá se recuperando ainda da lesão. Dá pra ver que o Luiz Fernando ainda não tá no melhor dele. Pelo estilo de jogo, pra ver que ele não tá no melhor dele. Mendonça, gente, eu odiei a partida do Mendonça. Eu não gostei da partida do Mendonça, tá? O resto eu achei uma partida consistente e ok. O jogo começa com o CRB tendo mais posse, mas o Atlético não deixava ser dominado pelo CRB. Assim como o CRB, apesar de ter mais posse, o Atlético não deixava de ser dominado. O Atlético não era dominado pelo CRB em certos momentos. Então que quem criava mais era o Atlético. O Atlético criava mais, mas o CRB tinha mais posse. Então assim, o CRB tinha dificuldade de chegar na hora do Atlético. Foi um primeiro tempo bem truncado. O CRB teve algumas chances ali com o Danielzinho, jogadores com qualidade, que é o próprio Danielzinho do CRB. O CRB tentava criar, mas acabou que o CRB não conseguia converter as chances em gol. E o CRB praticamente não chegou no primeiro tempo. O Atlético também praticamente não chegou no gol do CRB. E quando chegava, não tinha perigo. Esse é o principal problema. Depois disso, o primeiro tempo, gente, eu não tenho muita coisa pra falar do primeiro tempo, tá? Porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem fraco pros dois times. O Atlético criava mais, mas não tinha perigo. O Atlético criava, mas não conseguia ter perigo. O segundo tempo já foi diferente. O CRB também criava, mas às vezes ali parava no Santos. Depois disso, o Atlético vai pro intervalo, né? E começa a querer mais o jogo. O Atlético começa a querer mais o jogo e sabe que precisa do resultado pra poder tentar pensar, às vezes, do torcedor ter uma virada de chave. O Atlético tem que pensar que às vezes a gente precisa pensar numa virada de chave. Gente, essa virada de chave vai acontecer? Muito difícil, mas como a gente é torcedor, até quando tiver 0,1% de chance, a gente vai ter 99% de fé e aceitar. Porque depois disso o Atlético tentava mais, o Atlético conseguia chegar com mais perigo na área do CRB. Conseguia chegar com um pouco mais de perigo, conseguia chegar com um pouco mais de intensidade. Tanto que, gente, veio do tal do El Trem. O torcedor chama ele de El Trem. Kevin Viveiros, né? O gol veio dos pés de Kevin Viveiros, que recebe uma bolaça do Arthur Dias. Numa tabela ali, o Kevin Viveiros chega na cara do gol, finaliza por baixo do goleiro e faz o primeiro, e faz o único gol da partida. Viveiros caçado. E, gente, uma coisa que eu queria criticar, o Atlético ganhou, fiquei feliz que ganhou. Mas assim, gente, uma coisa que eu queria criticar foi o seguinte. O Atlético, logo após 1 segundo para fazer o gol, o Atlético já tomou pressão. Sorte que o Santos fez uma boa defesa. Isso não pode acontecer. Cara, ali eu falei gol do CRB. Quando o CRB chegou dentro da área, eu falei gol do CRB. Porque, cara, é impressionante que o elenco do Atlético não consegue segurar um resultado. O elenco do Atlético não consegue, parece que tem que tomar pressão toda hora. O elenco do Atlético tem que fazer um gol, mas tem que tomar pressão. É impressionante como o Atlético tem que tomar pressão. É impressionante como o Atlético tem que tomar toda hora uma pressão diferente. Toda hora é isso. O Atlético, toda hora que tu faz um gol, tem que tomar uma pressão. A sorte que o Santos parou. A sorte que a bola parou no Santos.
Se não fosse o Santos, teríamos tomado um gol do CRB e teria falando de um empate vergonhoso. Mas ainda assim, graças a Deus, não tomou um empate. O Atlético ganhou de 1-0. E, gente, eu queria falar muito rápido desse jogo, porque assim... Temos um jogo importantíssimo amanhã. Um jogo importantíssimo. Um jogo pro estádio virar um caldeirão. Um jogo pro estádio do Atlético fazer festa. Um jogo pro torcedor do Atlético fazer festa. Por quê? Vamos enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil. Vamos enfrentar o Corinthians amanhã pela Copa do Brasil, às 9h30 da noite. Eu vou estar na arena para assistir o jogo. Eu vou estar na arena lá para acompanhar o jogo. E é jogo pro Atlético ganhar. O Atlético precisa ganhar o jogo. Não é precisa ganhar o jogo do Corinthians. É um jogo muito difícil. É um jogo extremamente difícil. E eu não vou discordar. É um jogo muito difícil. É um jogo que a gente vai pegar um time retranqueiro. Um time chato. Um time que, apesar de vai jogar bem desfalcado, vai ser um time chato. Porque ainda assim tem jogadores com qualidade. Eu acredito que assim, pelo que eu tô sabendo, não joga Memphis Depay, Yuri Alberto... E talvez o Garro não jogue. Eu não tenho certeza, mas acho que o Garro vai jogar. Pelo que eu saiba, o Garro também vai jogar. Tem gente aí, tava rolando notícia que o Garro também não podia jogar. Mas o Corinthians não joga com Memphis Depay e o Yuri Alberto. O Corinthians vai jogar desfalcado. Então precisamos aproveitar essa oportunidade. Precisamos ganhar. Gente, precisamos ganhar no mínimo 2 gols de vantagem e se segurar lá. Por quê? Cara, a gente precisa ganhar de no mínimo 2 gols de vantagem e se segurar lá em Itaquera. Porque o jogo lá em Itaquera não vai ser fácil. A gente nunca ganhou dos caras lá, vai ganhar na Série B? É muito difícil. Então assim, gente, precisamos ganhar de no mínimo 2-0 pra cima. 2-0 pra cima. Os jogadores precisam jogar pra ganhar de 2-0 pra cima. Pra poder ir com um resultado bom pra São Paulo. Poder estar na frente... E talvez passar direto. Só que o Atlético, gente, se o Atlético se for lá de 2-0 pra cima do Corinthians, o Atlético vai ter que segurar o resultado. Vai ter que segurar a pressão. Porque o Corinthians, ele vai atacar. O Corinthians vai pressionar. O Corinthians vai tentar chegar na área do Atlético lá em Itaquera. O Atlético ganha de 2-0 pra cima. A gente espera, não, eu fiz até uma brincadeira com meu primo, que eu fui jogar uma partida de futebol com ele. Ele jogava de Corinthians, acabou que eu ganhei de 2-0 na arena e ele ganhou de 5-2 lá em Itaquera. Tomara que não seja assim, tomara que seja apenas uma simulação. Mas enfim, estamos aqui sempre apoiando o Furacão. Precisamos dessa vitória. Precisamos ganhar de 2-0, porque, gente, a gente vai ter que ganhar de 2-0 aqui e arrumar um jeito de se segurar lá. Passar do Corinthians vai ser muito difícil? Vai ser extremamente difícil. Mas a gente tem que acreditar. Temos que aceitar. E é jogo pra ganhar. A torcida do Corinthians faz em peso, mas eu não tô nem aí. Temos que ganhar esse jogo. Dá pra passar do Corinthians. Dá pra passar. Dá pra sonhar com a semis. Dá pra sonhar. Assim como a gente sonhou nas semis com as quartas contra o São Paulo e realmente conseguimos as quartas, temos que sonhar nas semis contra o Corinthians. Vamos apoiar rumo à classificação, se Deus quiser. Estamos aqui sempre apoiando o Furacão. Falou!